Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou Michele, a catarinense. Uma honra, viu, Paulinho, poder participar do teu canal. E hoje eu quero contar uma história que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar comovidas com ela. Tudo que eu disser a partir desse instante é tudo realmente coisa que aconteceu. E aconteceu não com outra pessoa, mas diretamente comigo. Eu, que sou nascida no Estadão de Santa Catarina, aliás, tenho muita honra de ser catarinense. É isso aí, barriga verde. É assim que o pessoal chama, né? O povo catarinense. Eu sou nascido em Itapema. Itapema, quero fazer um pouquinho de uma propaganda da minha cidade. Cidade linda, litoral catarinense. É uma cidade muito gostosa. Hoje tem mais ou menos uns 70 mil habitantes. E é uma cidade que meus pais escolheram para viver, para morar, porque eles adoravam o mar. Foi por isso que eles escolheram viver ali, nessa cidade linda do sul do Brasil, Itapema. E nesse particular, eu confesso a você, Paulinho, que eu puxei os meus pais. Eu também tenho verdadeira adoração pelo mar, paixão pelo mar. Então, a minha história, que eu vou começar a contar a partir de agora, tem muita relação com o mar. Na verdade, aconteceu no mar. Bem, isso posto, quero que vocês, por favor, ouçam com atenção e depois se manifestem através das opiniões abaixo do vídeo. Vamos à minha história. Como eu já disse, sou muito ligado ao mar e acabei me tornando uma exímia nadadora, mas uma nadadora diferente, porque eu ganhei prática de nadar no mar aberto, o que é muito diferente do que nadar em piscina. Nadar no mar requer extremos cuidados, excelente preparação física. Muita gente se engana, sabe, Paulinho? E com isso, lamentavelmente, acaba perdendo a própria vida. Acha que porque sabe nadar, pode enfrentar o mar e suas marolas, e suas ondas, e suas marés, e os seus mistérios. O mar tem segredos. E essas pessoas acabam descobrindo, algumas infelizmente tarde demais, que a coisa não é bem assim. E acabam pagando com a própria vida. Eu posso dizer isso porque praticamente eu fui criada dentro do mar, em Itapema. O meu lugar preferido em Itapema é a chamada Praia do Canto, um lugar muito tranquilo e mais destinado a pescadores, sabe? Só que eu fazia disso o meu esporte. Então como é que era a minha rotina? Eu levantava muito cedo, por volta das 5:30 da manhã, para ir correndo até a praia, e do jeito que eu vinha correndo, eu entrava na água e nadava até um rumo de uma pedra, e ali eu sabia que eu tinha nadado 1000 metros, coisa de 1000 metros, com precisão. Então era chegada a hora de fazer a curva e voltar. E eu fazia isso pelo menos 5 vezes na semana. Essa era a minha academia de ginástica, a céu aberto e dentro do mar, uma verdadeira delícia. Acabei exatamente por isso fazendo amizade com muitos pescadores e gente que, de uma forma ou de outra, se ligava ao mar. Até que chegamos àquele dia. Cheguei então, por volta mais ou menos de umas 6 horas da manhã, na Praia do Canto. Os barcos já tinham saído todos para pescar, e do jeito que eu vim correndo, entrei na água. Nadei inicialmente meus 1000 metros de ida. Fiz a curva para voltar. E na volta eu vinha beirando as pedras. Foi quando
eu comecei a escutar aqueles gritos que começaram a vir de longe primeiro. Socorro! 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 Os gritos começaram à distância, mas depois vieram se aproximando. Socorro! Os gritos eram de um homem, sabe? Mas devido às marolas, eu ainda não tinha visto o tal do homem. Mas os gritos ficavam cada vez mais presentes. Ele não estava longe de mim, estava perto, porque eu escutava os gritos agora de perto. Socorro! Os gritos eram bastante presentes. Foi quando, de repente, eu o vi. Lógico que nesse instante, ele estava com a cabeça para fora da água e estava gritando socorro porque se afogava. Quando o vi, eu não pensei no perigo, eu não pensei em nada. Eu só tive aquele instinto na hora de salvar, sabe, uma vida. Então eu nadei na direção em que ele estava. A minha disposição era exatamente aquela: salvá-lo. Eu não sabia ainda se eu teria forças físicas para isso, porque salvar uma pessoa que está se afogando, ainda mais dentro do mar, não é fácil, não. Ainda mais levando-se em conta que eu era franzino, uma moça, uma mulher, e ele um rapaz, um homem. Não era fácil, mas eu não medi nenhum tipo de consequência. Eu tentava, era aproximar-me dele, e eu gritava já com ele, calma, né? Naquela tentativa de socorrê-lo, eu ainda não havia chegado a ele, mas eu pedia calma, calma. E quando eu me aproximei mais, foi aí que ele se esqueceu daquele meu pedido de calma. Ele me agarrou e nós afundamos os dois para dentro das águas do mar. Eu não sei o que aconteceu, como o seu corpo pesava tanto assim, toneladas na verdade. Nós dois afundamos muito, mas muito mesmo dentro do mar. E isso me fez bater um desespero, porque nas muitas lições que eu havia aprendido, uma era que você não pode permitir que o afogado te agarre. E ele havia me agarrado. Eu acho que nós afundamos pelo menos uns 10 metros. E nessa hora, o desespero foi tanto que eu abri os olhos, estando lá no fundo da água, eu abri os olhos lá mesmo, de tão desesperado que eu estava. E eu tinha já prática de enxergar através daquelas águas ali da Praia do Canto. E eu vi dentro d'água que o rapaz me olhava. E apesar de todo o meu desespero, deu para eu perceber que ele era extremamente bonito. Bonito mesmo, mas em verdade eu tive que travar uma luta com ele. Era uma questão de sobrevivência. E num movimento brusco, eu consegui me desprender dele e rapidamente eu fui subindo a superfície, porque eu estava sem ar e eu precisava respirar. No que eu subi à tona, aí eu comecei a respirar. E eu olhei, e quando eu olhei, a coisa de mais ou menos uns 3 metros de distância de mim, também com a cabeça fora d'água, mais uma vez eu pude confirmar o quanto aquele rapaz ele era bonito. Ele era muito bonito. E nós ficamos assim, uns instantes, um olhando para o outro. Quando eu ia pedir para que ele tivesse calma, porque eu estava com medo agora dele, ele havia praticamente se agarrado a mim. Quando eu ia pedir que ele tivesse calma, ele afundou novamente na água. E ao afundar, ele desapareceu na água. A essas alturas, eu estava esgotada. Sabe, porque na luta que eu tive com ele, foi uma luta dura, difícil, e me fez desprender muita energia. Eu havia gastado muita energia, eu estava exausta. Tanto que a única solução para mim era tentar chegar às pedras de onde eu estava próximo, e não à praia, que estava longe ainda, distante de mim. Mas chegar às pedras requer todo o cuidado, porque há muitas corais e é muito perigoso você se machucar, se ferir. Então, depois de muita luta, eu finalmente consegui subir numa pedra daquela. E, para minha sorte,
Não demorou muito tempo, eu vi um barco de um pescador se aproximando. Eu conhecia todo mundo e eu acenei gritando para o Durval que viesse me ajudar. Durval! E eu acenava assim com a mão. Durval! E eu gritava, Durval! Foi quando ele acabou me localizando e veio com o barco ao meu encontro. Contei para todo o pessoal embarcado tudo que eu tinha vivido, que eu havia tentado salvar a vida de um rapaz que desapareceu nas águas. Com o barco seguimos a puxada do mar e nem sinal do rapaz. O Durval, com todos os rapazes dele, ficou ali. Alguns até mergulharam, sabe, nas proximidades do barco tentando encontrá-lo, mas nada. Ficamos mais de 1 hora assim e não obtivemos nenhum sucesso. Nossa, eu fiquei completamente desolada. Eu não queria ter perdido aquela vida. Com a ajuda deles, chamamos depois na praia o salva-vidas e pedindo uma atenção especial naquelas buscas. E eu explicava, o Álvaro era um dos bombeiros salva-vidas, eu explicava para ele, o rapaz ou o seu corpo não devia estar distante dali, mas também depois de horas dos trabalhos do salva-vidas, nenhum sucesso. Foi quando eles disseram, olha, Michele, com certeza ele morreu e o seu corpo deve ter sido arrastado para longe. Quem sabe foi encontrado por algum cardume de peixe. No mar tudo é possível. Nossa, eu fiquei profundamente tocada, fiquei muito triste por não ter podido salvá-lo. Ainda fiquei um tempo ali pela praia, sabe? Chorando, desolada. Me lembrava do rapaz, dos seus olhos, da expressão do seu olhar, da sua beleza. Me lembrava perfeitamente do rosto dele. Foi tudo tão vivo, e estava tudo tão vivo na minha memória. Pensava na tentativa de quem sabe ter uma boa notícia, mas que nada. Até que eu desisti e voltei para minha casa. Eu fui chorando, sabe? No caminho de volta para minha casa, eu fui chorando. Ao chegar em casa, eu fui tomar um banho. Na minha casa, nessa época, o box era feito por cortinas plásticas com uma certa transparência. Não era uma transparência total, absoluta, mas dava para ver se alguém entrasse, por exemplo, no banheiro enquanto você se banhava. E no que eu entrei assim no box, que eu fechei as cortinas, abri o chuveiro, de repente eu olhei e vi. Eu vi, meu Deus do céu, tinha alguém ali, no banheiro comigo. Mas quem? Era alguém diferente, porque o meu pai estava na sua banca no mercado do município, onde ele trabalhava e mantinha sua banca. A minha mãe lecionando na escola municipal da cidade. Então, a pessoa que estava no banheiro, com certeza, era uma pessoa estranha. Imediatamente, foi até uma coisa automática, eu peguei a toalha que estava dependurada e com ela eu cobri assim o meu corpo, escondi o meu corpo. Mas isso não afugentou quem ali havia entrado. Eu via, não com clareza, mas eu via. Era um homem que estava ali comigo. Não, eu não consegui mais tomar o meu banho no chuveiro como eu queria. Ainda bem que na parte externa da casa havia uma ducha com água fria. E foi lá, sabe, nessa ducha de água fria que eu tomei o meu banho. E assim eu me troquei e saí para fazer o meu trabalho, que era no período da tarde, eu entrava por volta de umas 13 horas. Mas eu estava muitíssimo impressionada com tudo o que havia me acontecido naquela manhã. E havia acontecido tanta coisa. Primeiro uma luta com um rapaz dentro do mar. Depois uma invasão no meu banheiro na hora do banho. A minha vida, de repente, havia sofrido uma grande mudança num período matinal. Quando de noite eu voltei para casa, que eu encontrei a minha mãe, eu contei para ela tudo o que havia acontecido e ela também ficou impressionada com tudo, mas ela atribuía o episódio havido no banheiro
ao cansaço que eu sofri no mar. Filha, é que você desprendeu muita energia nessa luta que você teve no mar com esse rapaz. E isso ficou na tua mente. Isso com certeza foi o cansaço do mar. Não, 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 não. Eu tinha comigo que essa explicação da minha mãe estava furada. E eu falei para ela: não, mãe, não, isso nada tem a ver com o cansaço do mar. Mãe, eu já estava muito bem recuperada. Eu tenho comigo uma certeza de que quem invadiu o meu banheiro hoje foi o mesmo rapaz que eu tentei salvar no mar. Isso sim, apesar de ter sido através da cortina plástica do box do banheiro, eu consegui ver bem o rosto dele. Era ele, mãe. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Era ele. Filha, eu confio em você. Se é assim, então reze. Reze bastante pela alma desse rapaz. Eu procurei fazer a partir dali exatamente o que pedia minha mãe. No dia seguinte, como já era da minha rotina, eu voltei à praia. Foi tudo do mesmo jeito. Mas por incrível que pareça, durante todo o tempo, eu tinha comigo a impressão de que eu estava sendo seguida. E no que eu olhava por trás de alguma marola enquanto eu nadava, eu tinha a impressão de ver o rosto do rapaz do salvamento. Era ele. Ele continuava me seguindo. Quando eu voltei à praia, eu encontrei o Álvaro, aquele salva-vida, e eu perguntei: Álvaro, alguma novidade sobre o corpo do rapaz? E o Álvaro e o seu companheiro, eles me disseram que também estavam impressionados. Olha, nós estamos impressionados também, sabe, Michele? Porque sempre que acontece algo parecido por aqui, aqui no canto da praia, normalmente a gente encontra o corpo da pessoa que se afoga, só que dessa vez nada. E uma outra coisa que impressiona: ninguém reclamou nenhum desaparecimento por aqui. Sabe, a gente está impressionado com tudo isso exatamente por tudo o que está acontecendo neste caso. Ninguém reclamou do desaparecimento de ninguém e nenhum corpo foi encontrado. Evidente que as palavras dos profissionais não me ajudaram muito e eu continuava muito perturbada. Foi quando a palavra veio da pessoa que eu menos esperava e no ambiente da minha casa. Meu pai. Meu pai, ele, sabedor de tudo que estava acontecendo comigo, também ficou preocupado e ele disse que seu vizinho de banca no mercado, ele era espírita, ele e a esposa. E ele comentou sobre o ocorrido comigo. Meu pai comentou com os vizinhos de banco o que tinha acontecido com a filha dele. E esses vizinhos pediram que eu fosse até o centro espírita, onde eles militavam, por um atendimento especial. Quem sabe isso pudesse me ajudar. Eu achei aquilo tão importante da parte do meu pai, eu não esperava que ele fosse dar tanta importância ao caso, e ele deu. E eu fui. Aliás, eu nem fui sozinha. Eu fui acompanhada pelos meus pais, eles até foram comigo. Nesse centro espírita, eu me senti muito bem. Eles me falaram de tanta coisa bonita, mas nada que fosse assim diretamente ligada àquele caso. Mas lá no centro espírita me ensinaram algumas coisas que eu devesse fazer. Primeiro, aprendi sobre o Evangelho espírita, e orações que eu deveria proceder para ter algum tipo de iluminação sobre tudo o que eu precisava. Comecei a fazer o que me ensinaram e continuei frequentando o lugar. Coisa de uns 40 dias depois, aquilo então aconteceu.
eu fui me deitar. Antes, eu fiz as orações. Terminadas, eu me deitei de lado, como eu gosto de fazer, e de repente, eu ouvi aquele barulho dentro do quarto. E aquilo me fez ter a nítida impressão de que eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada dentro do quarto. Então eu já ia me levantando para correr para o quarto dos meus pais. Mas no que eu fiz o movimento para eu me sentar assim na cama, eu escutei: Michele. Falou meu nome. Michele. Pela segunda vez. Meu Deus. Era alguém conversando comigo ou tentando conversar comigo. Era um homem dentro do meu quarto. Então foi assim que eu reagi. Eu estou ouvindo, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Quem é você? Eu não posso te ver. Quem é você? Michele, não me é permitido dizer quem sou eu pelo plano espiritual. Mas fique tranquila, não lhe faria nenhum mal. Não arrancaria sequer um fio do seu cabelo. Mas você me foi indicada, sabe, Michele, como a única pessoa que pode me ajudar. Nessa hora, inesperadamente, eu senti uma calma profunda e uma brisa suave bateu dentro do meu quarto. Eu senti que aquilo era do bem. Não era uma coisa ligada ao mal, era uma coisa ligada ao bem. Então, me encorajei e perguntei: mas como? Como que eu posso te ajudar? E ele continuou falando: Michele, comunicando à minha família que eu morri afogado e não assassinado como eles acreditam. Eu morri afogado ali onde você me encontrou. Novamente, a brisa suave bateu dentro do meu quarto e eu senti que eu estava novamente sozinha. Quer dizer, aquele espírito, aquela alma, se teve alguma autorização para fazer aquilo que havia feito, e teve, foi por pouco tempo. Eu estava sozinho de novo, tanto que eu tentei ainda algum contato, mas já não obtive nenhuma resposta. Mas observe bem, dessa vez eu não ouvi, mas sim eu o ouvi. Mas afinal de contas, quem era? Como eu poderia ajudar? Como confiar naquela informação que eu tinha recebido? Eu tinha feito amizade com os salva-vidas da Praia do Canto. E eu entendi que a coisa acontecida ali, então, não era recente. Sabe, eu tive essa clareza, aquela coisa de buscar a iluminação ensinada no centro espírita, e realmente começou a dar resultado. Eu tive essa clareza. Tipo, Michele, você está pesquisando tudo como se fosse agora, que estivesse acontecendo agora. Não. Isso já não é recente, não foi agora, nem foi ontem. Então, eu passei isso para o Álvaro e o companheiro dele, cujo nome é Manuel, o salva-vidas. E eles me prometeram levantar os casos de falecimento ali. E eles foram fundamentais em tudo, em tudo. Não havia tantos casos de afogamento ali, graças a Deus, né? Graças a Deus. Não havia tantos casos assim. Mas todos os casos havidos tinham sido solucionados. Como? Os corpos haviam sido encontrados, familiares reconheceram esses corpos. Então, eu já estava desistindo desse caminho, dessa pista. Foi quando o Álvaro, ele me procurou com um caso de um rapaz, mas que já remontava 6 anos. 6 anos. Sim, o seu corpo foi encontrado ali, nas imediações das pedras, mas como não houve busca por parte da família, ele acabou sendo sepultado como indigente. Bem, mas como saber? O Álvaro, ele conhecia o médico legista do IML, e ele tinha, esse médico, um arquivo de fotos. Sabe, aqui um particular, não era uma coisa legal de se ver
essas fotos, mas eu teria que enfrentar, porque as imagens não eram bonitas. Você imagina, imagem de cadáver, né? E ainda mais os afogados, eles morrem muito inchados pela própria água, eles acabam engolindo muita água e ficam muito inchados. É terrível de ver, mas eu fui virando página por página, não era ainda no computador, eu fui virando assim página por página daquele álbum terrível, olhando foto por foto, analisando. Eu tinha que ficar observando detalhes, porque, repito, as pessoas eram encontradas assim, alteradas, inchadas demais, algumas até com parte do rosto, do corpo, comida por peixes, animais marinhos. E era difícil de olhar aquilo tudo, sabe? Era difícil, era uma pesquisa dura, difícil de ser feita. E olhando foto por foto, até que eu me deparei com a queda, eu gritei: é ele! É ele! É ele! É ele! O rapaz que eu tentei salvar! É esse aqui! É esse aqui, eu tenho certeza! Diante da foto, eu fiz o reconhecimento. Era justamente o rapaz que eu havia tentado salvar. E era o rapaz que havia sido sepultado como indigente. Alguém mais precipitado dirá: bom, então agora caso resolvido. Não, porque ele foi sepultado como indigente. Não havia qualquer outro lastro, não tinha documento para esse rapaz. Quando o corpo for encontrado, não havia, portanto, nome, não havia nome dele, nome de nenhum familiar, não havia informação nenhuma sobre a família. Bom, mas agora eu tinha uma foto e sabia onde ele havia sido sepultado. Eram duas informações importantes. E também eu ganhei crédito sobre tudo que eu falava, porque até então, as pessoas acreditavam no que eu contava, que eu falava, mas assim, quem é? Ela viu como? Será que viu mesmo? Será que isso não é fruto da imaginação da Michele? Será que ela não ficou exausta de nadar no mar naquele dia, parou nas pedras e de repente teve uma alucinação? As pessoas pensavam nisso tudo. Agora, eu não tinha apenas uma foto, eu tinha uma cópia dessa foto. E eu comecei, a partir dali, as minhas buscas. Mas naquele momento, ainda nada. Por que eu estou dizendo ainda naquele momento? Vocês vão entender. Naquele momento, ainda nada. Eu tive que esperar ainda mais 2 anos. Foi quando explodiu. Já existia o Orkut. O Orkut já tinha chegado ao Brasil. Só que a explosão do Orkut se deu em 2014. Foi a primeira grande rede social que bombou no Brasil. No ano de 2014, no comecinho de 2014, eu, com a cópia daquela foto, investigando no Orkut, eu descobri. Uma família em Florianópolis reclamava o desaparecimento de um jovem de 29 anos, de nome Rodrigo. Havia uma foto do rapaz. E quando eu vi a foto, eu não tive nenhuma dúvida mais. Fiz contato com a família e, pasmem, tudo o que me dissera lá no meu quarto, aquele espírito, naquela noite, se confirma. A família de Florianópolis desconfiava de uma ex-namorada. Nunca conseguiu provar absolutamente nada contra ela. Mas havia aquela desconfiança no ar. Havia, por parte da família, aquela desconfiança no ar. Porque foi assim a história. O Rodrigo, ele havia viajado com essa ex-namorada. Eles tinham ido para Guarapari, no Espírito Santo. Nada a ver com Itapema, em Santa Catarina. Tinham ido para Guarapari, no Espírito Santo. Mas lá tiveram uma briga.
Tiveram uma briga os dois lá em Guarapari. Diante da briga, que foi séria para um casal, ela, a moça, a ex-namorada dele, voltou para Floripa. E ele, Rodrigo, sem avisar, foi direto para Itapema, Santa Catarina. E foi lá que ele acabou se afogando. De forma que a família não tinha a menor informação. Quer dizer, ele estava desaparecido. A família não sabia o que tinha acontecido com o rapaz. A ex-namorada dizia que não sabia o que tinha acontecido com o rapaz. Ela dizia, brigamos, eu voltei para Floripa e ele desapareceu. A família talvez desconfiasse de que ele tivesse, por vingança, fugido, desaparecido por um tempo. Mas, com o passar do tempo, obviamente que entenderam que não era mais isso. Ele não aparecia mais, com certeza. Ele estava morto. E aí, parte da família começou a desconfiar dela, da ex-namorada, que obviamente, coitada, era totalmente inocente nessa história. Então veja, olha o que o espiritual permitiu que acontecesse. Que eu tivesse aquele encontro com ele, no lugar onde ele se afogara, naquela tentativa de salvá-lo, o que já não era mais possível, porque ele já havia morrido há mais de 6 anos, e vocês tiveram todos os detalhes do que aconteceu dali para frente. Não é impressionante? Porque eu levei com essas informações a paz para uma família que pôde enterrá-lo, porque eles sabiam agora onde o corpo, os restos mortais estavam. Foi feita uma exumação do corpo, depois um translado dos restos mortais para Florianópolis, onde a família prestou uma homenagem e o sepultou de maneira muito digna. E houve o pedido de perdão por parte da família com essa moça, a ex-namorada, que de tanto receber acusações, ela não havia conseguido ser feliz mais no amor. Olha, uma pressão contra ela, um sentimento de culpa, uma culpa que ela não tinha. Mas sabe, aquela coisa de saber que a família desconfia. Então havia uma pressão contra essa moça, que sofreu muito até a chegada de 2014. A partir dali, ela se sentiu libertada disso tudo, e aí, do ponto de vista amoroso, ela também se encontrou. Então observe que a minha tentativa de salvar uma vida de um afogado, na verdade, acabou colhendo muitos frutos, porque muita coisa foi salva com essa história. Hoje, fiz questão de lhe escrever para merecer, por parte de vocês, muitos comentários. Sou Michele de Itapema e prometo voltar breve com outras histórias ligadas ao mar. Eu tenho muitas para contar.